Então, eu recomendo que, se você está aqui disposto a aprender a conhecer mais sobre o universo dos contos, como escrever contos cada vez melhores, conhecer os princípios, né, que a Mag vai passar aqui também, né, como você escrever histórias fantásticas, participar de editais, participar, enfim. A gente tá muito animado aqui porque nós já trabalhamos há muitos anos com coletâneas, com antologias, né, coletâneas de contos, e a gente tem essa preocupação, muitas vezes, de poder também trazer um conteúdo que venha não apenas a oferecer nossas coletâneas para os autores participarem, escreverem, mas também conhecerem como funciona um conto, né? Como você dominar melhor as técnicas de escrever um conto, né? Afinal de contas, muitos entram nesse mercado, né? Nesse editorial, vamos falar de mercado, nesse universo editorial, digamos assim, entra nesse universo muitas vezes ainda como aprendizes, né? Tentando desenvolver uma técnica, procurando saber em alguns livros, existem bons conteúdos, isso é muito bom, mas às vezes falta algo mais assertivo, mais focado nesse mundo dos contos, né? De como escrever contos, histórias que funcionam, né? E como você conseguir aí atrair o seu leitor. E a gente sabe que há diferenças, né, entre um conto e um romance, em proporções, né, com certeza muito grandes. E eu já vou aproveitar para chamar a Mag para ela também se apresentar aqui com a gente e falar um pouco mais sobre ela, inclusive eu estou aqui com um livro, olha só, um livro maravilhoso aqui, O Último Grão de Areia, que nós publicamos aqui com a Lura Editorial, parceria com a Vivendo de Inventar, e a Mag foi a organizadora. Muito bom, muito bom. Deixa eu chamar aqui ela. Boa noite! Que prazer estar aqui, poder falar sobre contos, sobre narrativa, poder falar sobre história. Que delícia! O que eu mais aprecio, o que eu mais gosto de fazer. Então, é um prazer. Primeiro, agradeço pelo convite e por poder estar aqui conversando com vocês. E, para quem não me conhece, vou aproveitar para me apresentar. Eu sou a Mag Brusarosco, trabalho com desenvolvimento narrativo, sou consultora de narratologia, ou seja, eu trabalho com criação de história, desenvolvimento de histórias, desde a ideia até a conclusão do material. Meg, uma pergunta assim, você no seu histórico aí, você já tem trabalhado com narratologia, o que é a narratologia, no caso? A narratologia é o estudo das narrativas, então eu não estudo especificamente um único gênero, eu sou apaixonada por todos os gêneros. E eu estudei ao longo dos anos cada um dos gêneros, analisando seus diferenciais e aquilo que está conectado ao que vira best-seller. Então, o desenvolvimento narrativo, o desenvolvimento da história tem essa conexão do que existe de melhor dentro de um gênero. Então, estudei ficção científica, estudei terror, estudei romântico, estudei cada um dos subgêneros dentro da fantasia, e por isso, essa consultoria de narratologia, entender sobre cada um dos gêneros e entender como que você cria, desenvolve uma história que vai ter um impacto lá na frente, conectado à questão do gênero. Legal. E quantos autores você já passaram na sua mão, assim, nos seus olhos? Olha, já passou de 400 aí, tranquilamente. Puxa, tranquilamente. Incrível. Mais de 400 autores, 400 histórias trabalhadas, desenvolvidas, muitas histórias premiadas, histórias com tiragem esgotadas, tiragem esgotada diversas, não um único livro. Eu tenho autores que a gente está trabalhando o 5º livro agora, tem autores que eu estou começando nos seus primeiros livros. Então, essa amarração do desenvolvimento da história, ela é importante, porque uma história, se ela não for bem construída, você consegue publicar e você até consegue vender, mas vai ser sua única grande estreia, porque o leitor, uma vez que não gostar da sua narrativa, ele não vai querer comprar um próximo livro seu. Então, essa construção narrativa, ela é extremamente importante.
E essa conexão com os contos, eu digo que é uma habilidade, uma possibilidade, porque você consegue tirar vantagens quando olha para a sua carreira, né? Tem uma série de detalhezinhos que você pode se aproveitar ou testar enquanto você está trabalhando nos contos, porque é mais objetivo, é uma narrativa menor, muitas vezes participando da seletiva, amparada por uma editora como a Lura, por exemplo. Então, tudo isso é muito importante. Então, assim, existe uma estrutura, alguma coisa, assim, alguma linha para você começar, para você tracejar essa história, enfim. Sim, tem várias dicas que podem estar auxiliando nesse desenvolvimento da história curta, da narrativa curta. Mas primeiro é importante entender que quando a gente fala de contos, a gente está falando de uma narrativa que tem agilidade, que ela precisa prender a atenção logo de cara, é literalmente concisa, né? Ela é curta, a gente tem um espaço para trabalhar a história de maneira reduzida, não está muito longe de uma versão de romance e tal. E ainda assim a gente precisa ter um arco completo, ou seja, uma história completa precisa ser entregue para o seu leitor. Então, essa dificuldade, às vezes, de sentar e escrever uma narrativa mais curta, trabalhar com os contos, pensar numa estrutura, eu acho que o principal ponto é você ter ideia sobre aquilo que você quer narrar. Porque a narrativa curta te pede, na maioria das vezes, um grande acontecimento, você vai trabalhar em cima daquele acontecimento. Você não vai abrir várias subtramas, porque não vai ter espaço para desenvolver essas subtramas. Então, precisa de um grande momento, uma grande situação, alguma coisa ali relacionado aos personagens, relacionado às outras técnicas que vão sendo inseridas ali no conto, mas você precisa ter um grande insight para desenvolver essa narrativa. Então, vamos imaginar que você nunca tenha escrito conto, que você está entrando ou começando a pensar nessa possibilidade agora. A gente tem percebido, né, essa quantidade de editais, e aqui a Lura sempre faz as antologias, e são antologias belíssimas e tal. Então, de repente, quer participar e quer se envolver nesse momento, né, de trabalhar com uma narrativa mais curta. Mas e aí, Meg, tá, o insight, eu preciso ter um grande momento, mas por onde eu começo? Primeiro pela ideia do edital, né? O que está sendo pedido naquele edital, aqui na Lura, e a partir daí você começa a desenvolver o que vai ser a história. Mas vamos imaginar que não, de repente você não vai escrever exclusivamente para a Lura, se bem que eu indico bastante, mas você quer escrever contos para poder publicar na Amazon e tal. Então, você vai trabalhar dentro de histórias que estejam relacionadas ao seu gênero. Você escreve qual gênero literário? Então, você vai trabalhar com histórias que estão voltadas a esse gênero. Então, se nunca escreveu nada relacionado a narrativas curtas, brincou com os contos e as palavras mais objetivas, é o momento, e a partir desses primeiros insights sobre o que eu vou escrever, qual é o gênero que eu vou escrever, se esse material vai ser destinado ao edital da Lura, por exemplo, se eu vou passar por essa seletiva, enfim, são os primeiros passos para a construção de um conto, essas primeiras decisões. E a partir daí, a estrutura de uma história completa, entregue de maneira objetiva, né? Bem concisa. Então, é um arco narrativo que você vai desenvolver em algumas páginas. A gente pensa assim, o conto é uma história pequena, né? Então eu consigo manobrar melhor aqui, eu não me perco tanto com os personagens ou com uma linha narrativa de personagem, porque um romance é muito possível, muito mais fácil você deslizar ali e começar a gerar algumas incongruências, ou você perder algum estilo daquele personagem, que algum jeito de um personagem dialogar com o outro, você pode perder aquela identidade, né, de cada personagem, personalidade. O conto, você pensa, ele supõe que seja mais fácil, mas não é tão simples assim, uma vez que os contos, eles são enxutos, eles são menores, e você tem que tentar cativar o leitor e fazer a história fluir legal e conseguir concluir ali a história. Às vezes, a gente deixa aquela conclusão meio que inacabada, meio nas entrelinhas, ou você conclui mesmo.
E geralmente sempre eu gosto daqueles contos que eles terminam com uou, sabe? Tipo, queria ler mais. Causando impacto, já Um impacto e aquele gostinho de, puxa, por que não continua essa história? Que vontade de ler de novo ou de continuar. Então, isso é muito legal. Eu lembro, inclusive, que um dos livros que nós fizemos, o Lado Sombrio do Sítio, que o André Bianco também foi um dos autores aí convidados, né? O grande André Bianco, conhecido, mestre aí do terror, enfim. E eu lembro que ele falava, olha, não é fácil para mim que escrevo romances, escrever um conto em 12 mil caracteres. Então, ele mesmo sentia essa dificuldade de ter que cortar ali, editar o texto dele. Então, é verdade, escrever contos gera seus desafios, da mesma forma que escrever romances tem o seu próprio desafio, escrever noveleta tem o seu próprio desafio. Mas na versão do conto, eu sempre pondero os desafios e pondero o que você pode extrair desses desafios, porque existem algumas coisas, alguns detalhes que, como você diz, precisa ser objetivo, conciso, e a definição do conto é a precisão. Então, você tem que contar um arco de história, um trecho, um momento, um acontecimento, de forma a cativar o seu leitor, a prender o seu leitor e ainda assim completar uma história. Então, esse por si só já é um grande desafio. Muitas vezes amparados pelo um número de caracteres pré-determinado por um edital. Então, você não pode sair escrevendo a rodo quanto você quiser, você tem ali um limitador. Mas, por um outro lado, quando você consegue desenvolver uma história, dentro desse espaço, ele trabalha, por exemplo, a questão da imersão sensorial. Muitos alunos questionam, Meg, mas eu não sei se eu estou com a imersão sensorial uma quantidade excessiva, eu não sei se eu trabalhei a técnica de maneira mais enxuta, eu não sei exatamente medir isso, mas quando você está dentro do conto, necessariamente você precisa causar essa emoção, brincar com a imersão sensorial, por exemplo, e ainda assim dentro de um limitador de caracteres. Então, esse desafio te faz aprimorar a técnica, de modo que quando você vai trabalhar no romance, essa dúvida já acaba sendo eliminada. Você é muito preciso naquilo que você vai narrar quando você está numa outra história. Então, ao mesmo tempo que a gente enxerga desafios, dificuldades, complicadores em trabalhar com contos, todo esse estágio, esse desenvolvimento dentro do conto, te faz um autor diferente. Você precisa escolher as palavras, porque você está contando caracteres. Então, é importante todas essas definições. E, claro, para quem tem o hábito de trabalhar só com romance, capítulos de 10, 20 páginas, tranquilamente, sem muita preocupação, quando se sente preso no número de caracteres ou no número de página, precisa repensar o que realmente importa para você contar naquele momento. E esse já é um outro exercício. Então, você não fica com aquela enrolação, aquela história que nunca avança. Então, você já brinca com a questão do ritmo, que é uma outra técnica narrativa extremamente importante quando você está trabalhando histórias. E então, esse desafio, ele acaba te aprimorando como autor, não só para narrativas curtas, mas também para os seus outros trabalhos dentro de noveletas, dentro de romances. Então, você fica mais... O conto é preciso e torna o autor um pouco mais preciso no seu desenvolvimento. Ele dá valor àquilo que realmente importa ser dito, importa ser contado ao leitor. É só impacto, né? Tem conto que você lê que você fala, nossa, você lê alguns parágrafos, você fala, gente, eu preciso terminar, preciso saber o que vai acontecer aqui. Então, isso é importante, envolve cada detalhezinho desse, envolve uma técnica diferente. Na verdade, o que acontece é o autor começar a escrever se descobrindo ser escritor, né? Às vezes quer colocar suas memórias, seus sentimentos, muitas vezes não necessariamente conectado a uma coisa real que aconteceu na sua vida, mas tem essa habilidade em colocar palavra seguida de palavra. Então, esse primeiro momento é aquele que o autor fala assim, eu escrevo por escrever, sabe? Eu transporto ali as minhas emoções para um caderno, para um notebook, para um Word, eu transmito isso de alguma forma, mas aos poucos ele vai compreendendo que essa habilidade pode levá-lo a um nível diferente. E quando esse momento chega, que é se entender como escritor, é extremamente importante que você faça curso. Como, por exemplo,
esse momento que a gente está vivendo. A gente está falando de narrativas curtas, mas a gente também está ampliando isso para romances, está trazendo outros exemplos aqui. Então, sim, é extremamente importante. Essa iniciativa da Lura é fundamental, porque é uma forma que a gente tem de trabalhar o mercado literário, né? Os autores nacionais, aprimorar suas narrativas e conseguirmos equilibrar um pouco essa quantidade de publicação que muitas vezes vem de fora. Mas, sim, é fundamental para o autor que quer se tornar profissional que ele possa fazer os cursos, porque é uma carreira, e o momento em que você enxerga a carreira, independente de ser a carreira de escritor, você vai se especializar. Se você for ser engenheiro, se você for ser empreendedor, se você, de repente, é um dentista, você vai se especializar cada vez mais na sua carreira, sim, porque você quer resultado, essa é a verdade. Verdade. Então, o que acontece nesse meio dos escritores é que isso acontece, isso segue de forma gradual. Primeiro eu escrevo porque estou tratando as minhas emoções, depois eu reconheço que eu tenho uma certa habilidade, e na sequência eu quero jogar com os grandes, que é realmente começar a publicar e tal. E isso é importante que você tenha conhecimento. Não só coloque um livro ou faça um investimento vago, mas que você realmente saiba sobre o que você está escrevendo. E nos dias de hoje, né? Antigamente não tinha tanta facilidade para a gente ter acesso à quantidade de aula e desse material. Então, hoje é muito mais fácil, como, por exemplo, esse momento aqui. A gente estava brincando no começo sobre essa questão do link, né? Vamos mandar um link, tá, não sei o quê, mas essa quantidade de pessoas que está vivendo esse momento, aprendendo sobre narrativas curtas, dentro dessa oportunidade da Lura, é transformadora, porque quando vai trabalhar ali no seu material, tá afinado, sabe o que vai fazer. E a gente, às vezes, os autores, eles acabam, muitas vezes, escrevendo despretensiosamente, muitas vezes, como você mesmo falou, expondo ali, às vezes, sentimentos, testando. É quase como, por exemplo, o início, por exemplo, quando o artista começa a desenhar, a pintar, ele começa a fazer alguns rabiscos, depois ele vai vendo que ele tem que entender as geometrias, tem que entender as formas geométricas para ele conseguir edificar ali, fazer uma estrutura do seu desenho, porque tudo parte de um princípio, assim como as cores primárias, etc. e tal. Então, assim, escrever também se torna uma profissão, se torna também um trabalho. Eu gosto muito do Steven Pressfield, um livro da Guerra da Arte, que é muito legal, que ele fala sobre a arte da escrita e a disciplina de se escrever todos os dias, de sentar e escrever, e não apenas escrever quando inspirado, escrever quando o sol está raiando, quando eu paguei as minhas contas, ou quando eu não paguei as minhas contas, quando eu estou triste, quando eu estou bebendo. Não é isso. Escrever não é um estado de espírito, é realmente uma profissão. Se você quer escrever profissionalmente, se você quer entrar nesse mercado. Eu falo muitas vezes que o autor, né, voltando lá, que ele começa despretensiosamente numa coletânea da Lura, numa antologia, e ele começa a pegar também gosto naquilo. Por isso que eu falo que uma das vantagens, que é um assunto que a gente vai falar aqui também, né, uma das vantagens de você conhecer, desfrutar ou até mesmo testar ali novos gêneros, né? Às vezes a gente está acostumado a escrever ficção, romance, e é algo romântico, e de repente, poxa, tem aqui uma coletânea super legal de terror, vou experimentar, vou testar, e de repente começo a gostar, começo a procurar autores também da área, começo a ler mais sobre terror, sobre esse universo, né? E isso desperta na pessoa um interesse mais. Né? Eu iria até um pouquinho mais longe em relação a isso, porque quando o autor está fazendo essa transição para a carreira, pensando em habilidade mesmo e aquilo que ele quer desenvolver como carreira, muitas vezes ele escreve, na maioria das vezes, tá? Uma porcentagem muito grande, ele escreve sobre o que ele lê. Então, por exemplo, se eu leio muito romance romântico, a minha vertente no começo é escrever sobre romance romântico, porque é uma coisa que eu aprecio, que eu já tenho uma certa aproximação sobre isso, então vou começar a tratar sobre isso. E quando você tem essa oportunidade de trabalhar contos em outros gêneros, de repente você se descobre de uma forma diferente. Não é que você vai deixar de gostar do romântico, mas de repente você percebe alguma coisa no universo fantástico que você fala, nossa,
Eu acho que é esse lugar que eu quero estar. Então, até esse processo de se descobrir, de autoconhecimento e tal, ele vem por conta nessa oportunidade de trabalhar com contos e gêneros diferentes, porque às vezes você está ali conectado porque já é um hábito, já veio há anos, então sempre leu sobre esse mesmo tema, já até entende tudo que vai acontecer ali, mas você nunca se expressou de uma forma diferente. Então, essa oportunidade pode abrir ali um leque completamente diferente. Pode se apaixonar por um gênero, se escreve romântico por fantasia, ou de repente por ficção científica, e talvez até pelo terror, perceber algumas nuances no terror que você nunca nem se tinha se dado ao trabalho de ler sobre esse gênero, mas não sabia que de repente curtia e entendia de um gênero diferente. Então, esse descobrimento muitas vezes acontece nesse processo de trabalhar com os contos, essa narrativa curta. Uma outra coisa conectada a essa questão é o seguinte: decidi, nessa linha do romântico, decidi que eu escrevo romântico, curto pra caramba isso, Meg, mas vou participar ali da Lura com uma antologia que é de terror, vou desenvolver essa história de terror e tal. Os seus leitores, aquelas pessoas que te acompanham, elas não vão ter um estranhamento gigante porque você escreveu um conto num gênero diferente. Mas elas teriam um estranhamento gigantesco se você que escreve sempre romântico, escrevesse um livro, um romance, 300 páginas de terror. A pessoa que te acompanha está esperando o próximo romance romântico, casalzinho perfeito, ela está esperando isso. E, de repente, você entrega um de terror. Então, tá vendo essa diferença? Então, não existe um estranhamento quando você escreve um conto num gênero diferente, mas existe um estranhamento gigante quando você escreve um romance num gênero diferente. Pode até comprometer a sua audiência, os leitores que te acompanham, porque eles estão esperando uma coisa diferente. Então, eles não estão entendendo que você está no autoconhecimento. Mas ok, se você saiu do romântico, escreveu o terror e se apaixonou pelo terror, você vai começar com uma audiência diferente, com novos leitores, e vai seguir por esse caminho. Mas então são pequenos detalhes que valem a pena, e é onde você consegue extrair isso através de participando de antologias, sendo amparado pela editora, se conhecendo também enquanto está nesse processo. Inclusive tem muitos autores renomados aí que escrevem contos, né? Que estão aí, são convidados para participar de um conto específico, fantasia fantástica, e foge um pouco daquele estilo, né, literário que o autor... Ninguém estranha, tu não fala ok, tá, é um conto. Legal, é um conto. Okay. Então não compromete, né, tanto assim, né?